Olá a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça nos nossos corações. Sou Regina e o assunto de hoje é a desigualdade das riquezas. Parte do capítulo 16 do Evangelho, servir a Deus e a Mamon. Mas antes nós vamos nos recolher ao nosso interior, elevar os pensamentos, agradecer ao venerável Razim que nos permite estar aqui, ao abraço afetuoso do nosso anjo protetor, esse amigo que nos acompanha por todos os dias e todas as noites da nossa encarnação e às vezes por muitas outras. Receber o abraço carinhoso de Maria, a Mãe amada, que nos fortalece os passos a cada dia e em cada situação. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com seu abraço amigo, incansavelmente, nos apoia, ampara e impulsiona com suas leis misericordiosas. E ao Pai amado, que, diante de todas as dificuldades, aposta no nosso sucesso. Assim, recebendo o abraço amigo e amoroso de tantos benfeitores, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a desigualdade das riquezas, não é? O primeiro sentimento que a gente tem quando fala nesse assunto é de pena, dó, e falamos assim, puxa, indignação, né? Por que tantos com muito e tantos em maior número ainda com tão pouco, né? Será Deus justo? Às vezes nos ocorre esse pensamento, porque a nossa falta de compreensão, a nossa curta dimensão e elevação espiritual nos fazem questionar as bênçãos do Pai e os seus propósitos e ensinamentos, não é? E tanto nas riquezas como em todos os outros pontos de vista, o nosso Pai de amor é justo e coloca na mão de alguns um número muito grande de valores e de riquezas para fazer despertar nos seus corações a vontade de ajudar, a abnegação, a ternura, o exercício da caridade, o despertar do coração, não é? Se acontece ou não, é uma questão que cada um deles vai se entender com o Pai depois. E por que tantos com tão pouco? Então nós pensamos, o que pode uma pessoa na fome, na dificuldade, lucrar, aprender? E então nós vamos descobrir, refletir e observar que esses irmãos precisam desenvolver a resignação, a aceitação, a paciência, a fé, a esperança no porvir e não deixar que seus corações se tornem gelados pela amargura da dificuldade, mas que lutem e que busquem e que se preocupem e que se fortaleçam a cada dia, tentando, através das orações e dos parcos recursos, crescer em valores e em sentimentos que não são os mesmos que aqueles que possuem as riquezas. São outros, mas também estão crescendo, assim como crescemos todos nós, não é?
E aí a gente se pergunta, por que então alguém nasce, reencarna com esta provação de passar a vida toda numa condição, sejam muito ricos, sejam muito pobres, não entender, não compreender por que passar assim, né, uma vida toda. E nós vamos perceber que a fortuna, ela muda de mãos constantemente. Às vezes até no núcleo familiar, alguém que desencarna e deixa uma grande herança, muitos valores, em pouco tempo esses valores podem se perder pelos herdeiros, se eles não tiverem a capacidade íntima de olhar o mundo e o semelhante com caridade, com fortalecimento, com amorosidade, eles podem perder esta condição. E observamos muitas vezes que alguns que se encontram na miséria ou na pobreza podem de súbito adquirir valores muito grandes, dar sim bons destinos a eles, ou de alguma forma também perdê-los em curto espaço de tempo. Então, na sua sabedoria de amor e de paz, o Pai faz com que, assim como todas as provações do universo, assim como recursos que caminham de um ser para outro, o Pai faz com que também a fortuna caminhe de um lado para outro. Às vezes não na mesma encarnação. Às vezes aquele que hoje possui muito já teve muito poucos recursos de outra vez e comprometeu-se então a fazer bom uso dos valores nesta oportunidade, e é por isto que vem com uma grande soma de condições de auxílio. A fortuna é necessária, os valores são necessários, porque através deles existe o impulso à ciência, à educação, à cultura, à saúde, aos empreendimentos dos mais diversos tipos, proporcionando a melhoria da inteligência do ser humano, proporcionando melhores condições de vida, independente dos atributos a que os seres humanos trouxeram ao reencarnar. Então, alguém que reencarnou numa condição muito difícil, num lamento, numa dificuldade financeira, pode, através de recursos que lhe forem oferecidos e através da sua própria percepção e inteligência, desenvolver-se e desenvolver o meio em que vive, dar oportunidades à sua família, dar oportunidades aos bens terrenos, dar oportunidade à própria condição de elevação e progresso do universo. Tudo que existe, existe para o nosso progresso e a nossa evolução, não só nosso, mas de todo o universo ao mesmo tempo. Numa situação de hoje, pensamos assim: que progresso pode ter uma doença que assola todo o planeta? Mas, vejam, se não fosse o acréscimo de misericórdia do Pai e o avanço da ciência, que em tão pouco tempo nos trouxe alguns recursos já, como a vacina, como outras formas de crescimento, talvez sucumbiríamos todos. É importante que possamos olhar todo o lado bom das situações não tão boas e o lado também delicado de situações que parecem muito favoráveis, porque aqueles, por exemplo, que possuem a riqueza, os valores materiais e vieram com este compromisso, estão muito mais facilmente fadados a cair através de derrotas íntimas, perdendo-se com tantos valores, dedicando-se
a falta de um progresso íntimo, de uma falta de praticar a caridade, de caminhar no sentido da elevação de seus corações. Tudo aquilo que nos acontece, todo o meio em que estamos inseridos, todo o meio que temos a oportunidade de mudar para melhor, tudo que nos acontece tem por trás a evolução de nosso coração, a abertura dos nossos olhos para a realidade de um universo imaterial que nos envolve e que é pleno em valores, em alegrias e em eternidade do bem. Temos que olhar este universo independente da condição e da situação em que estamos. Então, como não sabemos qual é o nosso compromisso, porque ele nos bate pela intuição às vezes e pelos encaminhamentos que a vida nos coloca, temos que estar atentos. Como posso progredir? Como posso evoluir dentro das condições que tenho e auxiliando os que têm menos e ajudando os que têm mais a auxiliar os que têm menos. E assim, agradecidos pela oportunidade, vamos envolvendo todos os nossos irmãos que estão no limite de uma circunstância das riquezas, seja para mais ou seja para menos, que possam esses irmãos estar despertos, em alerta, observando sempre os seus compromissos, com resignação, ambos, com paciência, ambos, pedindo a iluminação do alto sempre, ambos os lados, e ao mesmo tempo agradecendo, seja qual for a sua condição, para que use da melhor forma, conforme o seu compromisso antes de reencarnar. E assim, agradecidos pela oportunidade, elevamos o pensamento ao alto, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim, damos graças a Deus pela oportunidade. E até a próxima.